Olá, eu sou Verônica Silva, estou aqui no Pintura Fácil com True Colors e hoje a gente vai aprender como usar as tintas neon da True Colors num tecido colorido. Tem dúvida? Então roda a vinheta e bora lá para a aula! Nós vamos pintar hoje um tecido colorido. Vamos usar as tintas neon, né? A gente vai usar o pink e vai pintar um lindo ovo de Páscoa com aquele efeito 3D bem bonito. A gente vai usar a tinta neon, que eu escolhi no caso o pink, para fazer a luz do nosso ovo de Páscoa. Então bora lá para a peça. Bom, aqui a gente tem a peça pronta, tá? Que eu quero mostrar para vocês. E vejam, ó, esses pontinhos mais claros são a tinta, né? Eu usei a tinta, ó, o pink neon, certo? Se você quiser um ovo de repente amarelo, você pode usar o amarelo neon. Se quiser o verde, pode usar o verde neon, ó. Tudo para dar luz e enriquecer o seu trabalho, tá? Então nós pintamos aqui num tecido colorido. Eu vou mostrar para você como a tinta de tecido tem uma excelente cobertura, independente do tecido que você escolher. Já tem uma peça aqui adiantada. Hoje nós vamos focar no ovo de Páscoa, porque eu quero mostrar para vocês os efeitos. Então eu vou abrir todas as tintas para que a gente possa usar. Para combinar com a cor pink que eu escolhi para fazer o ovo de Páscoa, eu vou trabalhar com as cores o carmim real. Nós vamos usar também o vermelho Malbec. Vamos usar, como eu mostrei para vocês, o pink neon. Também o rosa antigo. E por último, o pink, que é a cor principal do nosso ovo de Páscoa. Já separei as tampinhas aqui para ficar mais fácil. Vou usar um pincel lixadinho, tá? O pincel lixado que vocês tiverem. O importante é que ele seja de ponta durinha. E a gente vai começar nesse lado aqui. Quando eu quero dar esse efeito mais 3D, ó, vou puxar aqui de novo para vocês verem. Quando eu quero dar esse efeito aqui mais 3D, eu tenho que pintar pedacinho por pedacinho. E cada pedaço vai uma cor, certo? Então a gente vai trabalhar pedaço por pedaço no nosso ovo de Páscoa. Vamos lá. Então eu vou começar aqui com o pink, né? Então eu vou pegar a tinta pink e vou começar a preencher. Olha só como já faz uma cobertura. Eu não preciso passar muitas demãos, né? Na verdade a gente passa uma só nesse tecido. E aí, ó, eu vou preenchendo no sentido do desenho, tá? Então se eu quero que o meu efeito seja na vertical, eu vou preencher na vertical. Quando chega assim nas laterais, eu posso preencher na horizontal, seguindo a lateral, ó, mas depois eu já puxo para a vertical. Nesse pedacinho de nada, a gente tem o rosa antigo, um rosa mais claro, ó. Começo onde não tem tinta e quando eu vou trazendo para onde tem tinta, eu vou suavizando e mesclando uma cor na outra. Aqui já é um tom mais escuro, a gente vai trabalhar com o vermelho Malbec. Essas são as partes de dobra, né, que dá aquele efeito, como eu falei no começo, 3D, que é a de dobra, que vai e volta. Então, ó, a gente faz pedaço por pedaço. Agora eu vou pro próximo pedaço, que é esse aqui. Vou colocar um pouquinho do meu carmim real aqui. Vou pegar o pink e colocar aqui. Tem dificuldade de trabalhar com um pincel muito grande nessas pontinhas? É só pegar um pincel menor, tá? Ou trabalhar com a tinta, ó, na metade do pincel. Uma metade com tinta, a outra sem tinta. Um pouquinho mais do rosa antigo aqui. Nessa fase de preenchimento parece tudo muito confuso, mas na hora que a gente for colocar luz e sombra, aí a gente consegue ver mais os efeitos de dobra. Vou colocar só um pouquinho do rosa antigo aqui no meio. E um pouquinho aqui. E vou terminar de preencher esse pedaço com o pink. Tinta na metade do pincel, vira a parte com tinta pra fora, ó,
onde está direcionado o risco, e aí eu passo para fazer um risco perfeito. Prontinho, ó, esse pedaço está preenchido. A gente pode fazer outras partes dele no preenchimento, depois a gente volta e faz luz e sombra nesse aqui. Então, o que a gente pode fazer? Vamos fazer esse pedacinho aqui. Vou pegar um pincel um pouquinho menor, que esse aqui está muito grande para a área, e vou fazer a mesma coisa. Então, tem lugares que são mais claros, vou usar o rosa antigo. Tem lugares que são mais escuros, a gente pode vir com um pouquinho do pink. Entre essas duas cores, eu vou usar quase nada do pink, ó. Então, aqui eu usei um pouquinho do vermelho Malbec, agora eu vou usar um pouquinho do pink. Aqui eu vou colocar um pouquinho do carmim real. É sempre assim, analisando a foto de referência. Quando eu fui pintar esse ovo de Páscoa, eu peguei uma foto de referência de um ovo de Páscoa. Analisa a foto de referência e vai aplicando as cores conforme os espaços da foto. Assim a gente vai conseguindo dar o efeito que a gente quer. E aqui eu vou finalizar com um pouquinho do rosa antigo. Vou só deixar um pouquinho mais marcado a sombra desse pedaço, né, a nossa dobra, ó. E pronto, mais um pedaço preenchido. Eu vou continuar pintando seguindo essa mesma técnica, ou seja, cada cor no seu devido lugarzinho, analisando a nossa referência. No meu caso, a referência é a peça pronta, certo? Então, eu vou analisar cada cor, vou colocar no seu espacinho, vou seguir pintando esses outros pedaços aqui do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês esse aqui.
A True Colors tem uma história de amor pelo artesanato, além de qualidade em todas as fases da produção. Possui linha completa de tinta PVA, gel envelhecedor, tinta tecido, craquelê, auxiliares e muito mais. Tudo preparado com muito carinho para você. True Colors, tintas para artesanato. Bom, nós já fizemos toda a parte de cima do nosso ovo de Páscoa. Agora nós vamos fazer a parte onde fica o chocolate, onde fica o ovo mesmo, tá? É um movimento um pouquinho diferente, mas o conceito é o mesmo. Vamos lá. Aqui a gente vai fazer o seguinte, é quase a mesma coisa que nós fizemos aqui, só que as dobras elas vão ser mais assim, ovais, né? Então a gente vai fazer mais curvado, tá? Para seguir mesmo o nosso desenho principal. Vou começar pedaço por pedaço novamente. Tinta na metade do pincel, vamos usar os tons mais escuros. Vou fazer uma dobrinha aqui, ó. Aqui no ovo, né, no meu caso, eu não risquei as dobrinhas como nós riscamos aqui. Então, você pode usar a sua imaginação e fazer as dobrinhas onde você acha que pode ter um detalhe ou outro, ó. Mais uma aqui. Vamos fazer mais uma menor aqui, ó. Certo? Podemos fazer outra aqui também, tinta na metade do pincel. Não vou lavar o pincel, só vou tirar o excesso no paninho. E a gente vem com as cores mais claras. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho do meu pink. Vou mudar para um pincel menor, para a gente ter mais precisão nos movimentos. E eu vou começar a mesclar um pouco as cores. Então, aqui eu coloquei o pink, aqui eu vou colocar um pouco do rosa antigo. Volto com o pink aqui embaixo. Esse mesmo efeito, aonde mais a gente pode aplicar? Pode aplicar num laço, por exemplo. Vou pintar um laço, né? Alguma representação de laço, posso aplicar. Vou pintar algum tecido dobrado, posso aplicar dessa forma. Vou pintar tudo que tem assim dobras, né? Fita, essas coisas, a gente pode aplicar essa mesma técnica, tá? Pode ter dobras entre as dobras, né? Ó. E a gente vai preencher todo esse espaço dessa mesma forma. Nosso ovo, agora a gente vai pintar aquela parte dourada. Vou ensinar para vocês um efeito bem interessante que vai deixar assim com cores não douradas, ou seja, a gente não precisa usar uma cor dourada para poder fazer esse efeito. Vamos lá. Então agora a gente vai fazer essas partes assim, ó, trabalhando com as cores mais nos tons mais amarelos, tá? Vou falar para vocês as cores que eu separei aqui. Então nós temos o café para fazer a nossa sombra. Temos também o mostarda, que também vai ajudar nos efeitos de sombra. Para preenchimento, nós temos o amarelo luz. Temos também o amarelo limão. E por fim, a gente vai usar o branco para iluminar. Vamos começar então. Eu vou fazer esse pedaço aqui, ó, que ele tá um pouquinho maior e fica melhor para nossa visualização, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um pincel mais maleável, que a gente chama de ponta suave, tá vendo? Eu vou colocar aqui na parte sem tinta para vocês verem. É uma ponta bem molinha. E a gente vai começar a trabalhar as sombras. Vou vir aqui com o café.
Bastante tinta no pincel para preencher, tá? Porque esse tipo de pincel, ele não é feito para preenchimento. Mas quando a gente quer dar um efeito assim, é interessante usar esse tipo de pincel. Então, eu vou colocar bastante tinta. E vou preenchendo. Vejam que, como eu falei para vocês, a gente está trabalhando com um tecido colorido. E no tecido colorido, não é necessário, quando é um tecido colorido um pouco mais claro, a gente colocar muitas demãos de tinta. Então, a tinta está cobrindo muito bem. Vou pegar aqui o mostarda, colocar um pouquinho aqui também, ó. Da mesma forma que nós fizemos a parte rosa, essa aqui é bem marcadinha. O que é marcadinha? Tá vendo que eu consigo ver certinho onde cada cor começa e termina? Depois, tirar o excesso no paninho. Vou vir com o amarelo luz. Como as cores são bem vibrantes e fortes, né? Ela pega mesmo, elas são bem brilhantes também, então fica aquele efeito que a gente quer. Vou pegar um pouquinho do amarelo limão. E vou trabalhando onde eu não coloquei nenhuma cor. Fiz um pedacinho, certo? Vamos para o outro pedaço aqui. De novo, o café. Vamos escurecer um pedaço. Aqui também tem um pouquinho de café. Vou tirar o excesso no paninho, ó. E a gente vem com o amarelo. Aqui o amarelo luz. Não precisa lavar o pincel entre a transição de uma cor e outra. Só tirar o excesso mesmo no paninho. Como as tintas da True Colors, elas são pastosas, né? Elas não são muito líquidas. Então a gente consegue espalhar uma quantidade de tinta por um espaço muito maior. Então não preciso ficar pegando uma carga nova toda hora. Podem perceber, ó, que eu pego um pouco de tinta, passo onde eu quero passar e consigo espalhar por uma área maior. Por ela ser pastosa, né? Prontinho, ó, preenchido, certo? Agora nós vamos começar a dar os nossos efeitos com a tinta neon. Bom, então eu fiz esse pedaço, vocês vão replicar a mesma forma para outros pedaços assim dourados, tá? Ah, Verônica, mas eu não tenho esse mesmo desenho que você. Mas a técnica para fazer o efeito dourado você aprendeu, a técnica para fazer as dobras também. Então agora a gente vai trabalhar com o nosso Pink Neon para fazer as luzes do nosso ovo. Vamos lá! Então o Pink Neon já está separado aqui, vou continuar trabalhando com aquele pincel maleável, mas dessa vez eu lavei ele porque a gente vai trocar de tonalidade. E a gente vai começar a reforçar onde está mais claro, onde a gente quer que fique mais claro. Então, por exemplo, eu quero mais claro aqui, ó, movimento suave com a tinta. E aí entra um detalhe, tá? A tinta neon, ela acaba sugando um pouquinho mais no tecido, porque ela tem uma composição química diferente. Então, o que vocês precisam fazer? Secou, reforça um pouquinho, ó. Mas espera secar e reforça. Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar esse tom em vários outros pontos do nosso ovo e depois eu vou voltar e vou reaplicar esse mesmo ponto. Ah, mas isso é só porque é tecido colorido? Não, qualquer tecido é importante que a gente reaplique para ter aquele efeito bem legal. Bom, então eu já fiz toda a minha primeira demão da Pink Neon, tá? Pra gente dar aqueles efeitos. Agora eu vou mostrar pra vocês, pra gente finalizar com luz e sombra. Vamos lá! Aqui, ó, eu passei a primeira demão. Como eu disse, a gente precisa repetir. Mas vejam como eu já consigo ver as diferenças, tá vendo? Ó, a dobra, essa dobra é menor, e aí faz a curvatura, porque a gente colocou essa tonalidade, né, que foi o pink. Aqui eu quero dar um exemplo para vocês, vou virar só um pouquinho para ficar mais fácil para vocês verem. Tá vendo que aqui tem uma parte mais clarinha? Eu passei um pouquinho de Pink Neon.
Só que eu tô achando meio apagadinho. O que que eu posso fazer? Vou lá com o meu carmim real, vou pegar um pouquinho e vou colocar aqui, ó. Porque daí eu consigo enfatizar a minha dobra. Ou seja, eu consigo marcar ainda mais aquele detalhe que eu quero que fique marcado. Tá vendo? Dá um destaque maior para a curvatura, tá? Então foi só uma dica mesmo. Agora, claro, espero secar, faço a segunda demão, mas aí eu vou mostrar para vocês como eu fiz algumas sombras, porque tem um destaque de sombras mais escuras, tá? Então o que eu vou fazer? Vou usar o mesmo pincelzinho, aquele pincelzinho molinho, a gente vem com o preto. Cuidado com o preto, gente, porque o preto ele predomina. Então, ó, usa bem pouquinho. Nessa fase de detalhes, eu sempre recomendo que a gente trabalhe com menos tinta e, se necessário, a gente coloca mais. Então, aqui, menos é mais, tá? Aqui eu vou colocar um pouquinho também, ó. Só para enfatizar as minhas dobrinhas. Onde mais a gente pode pôr? Aqui um pouquinho. E aí eu sempre vou olhar onde é mais escuro, onde tem ausência de luz, a gente enfatiza a cor, né? As dobras com o preto. Vou lavar o pincel e agora a gente vem com o branco. Então, por exemplo, a gente pode trabalhar com um pouquinho de branco aqui, ó, bem pouquinho. É importante que esteja seca a nossa base. O que é a base? Essa aqui que a gente já fez, ó. Tá sequinha. Então, a gente trabalha com o efeito de luz seca. O que é luz seca? A base está seca e quase não tem tinta no pincel. Então, o pincel tá praticamente seco também. Por isso que a gente chama de luz seca. E aí, gente, é só a gente ir colocando todos os pontos de luz em cada detalhe. Posso fazer também o reforço da nossa luz aqui na parte dourada que nós fizemos, ó. Porque como é plástico, né? A embalagem do ovo de Páscoa costuma ser plástico. O plástico, ele reflete bastante, é aquele plástico brilhante, né? Então, ele vai refletir a luz, então eu posso marcar o branco. Posso deixar o branco bem marcadinho, tá? Ok? Bom, agora, claro, eu repetiria todo esse processo nos outros detalhes, então aqui eu faria da mesma cor, terminaria de colocar o preto em outros detalhes, o branco também depois de seco, então eu quero mostrar para vocês na peça pronta, nessa mesma posição para ficar mais fácil de vocês verem, para que vocês consigam visualizar o que nós acabamos de fazer, tá? Então, aqui na peça pronta, ó, vou tomar cuidado pra gente não sujar a peça pronta em cima da outra que tá fazendo. Vejam que eu coloquei, ó, tem bastante branco aqui, tem branco aqui, tá vendo? Ah, mudou, a câmera ficou ótima. Mudou aqui, tá vendo, ó? Certo? Então, aqui nós temos luz, aqui tem luz, certo? Então, é só para deixar alguns pontos, ó, mais claros e dar o volume. Olha aqui o preto de novo, enfatizando essa nossa dobra aqui, essa nossa curva. Essa foi a nossa dica de hoje no Pintura Fácil Control Colors. Espero que vocês tenham gostado. Sigam as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e, claro, YouTube. E TV True Colors, pintando o mundo com vocês.